Com certeza você já assistiu milhões de vídeos explicando como começar a investir na bolsa. Mas então no vídeo de hoje eu não vou falar mais do mesmo. Eu não vou explicar pra você como abrir conta na corretora, quantos por cento você deve investir por mês do seu salário e etc. Eu vou te explicar o próximo passo depois de todos esses passos que você já tá cansado de saber. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou analista de valores imobiliários e bora entender qual que é esse próximo passo. Assim como tudo na vida, começar a investir na bolsa de valores requer um planejamento prévio. E esse é o erro que a maioria dos investidores iniciantes cometem. Eles começam a comprar ativos e mais ativos, sem ter uma estruturação de carteira por trás antes. E acaba que no final das contas, esses ativos eles acabam não se conversando e fica uma carteira sem pé na cabeça. Os ativos escolhidos, eles têm que conversar entre si e eles têm que estar de acordo com o perfil da pessoa. É isso que torna uma carteira de investimentos algo tão individual. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto de carteiras recomendadas, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Eu gosto de pensar na carteira de investimentos do mesmo jeito que a gente pensa quando a gente vai construir uma casa. Então, antes da gente construir a casa, a gente tem que criar um projeto e seguir esse projeto. Caso contrário, a casa acaba sendo toda bagunçada. Imagina, no meio da construção, você resolve adicionar um quarto novo, você resolve ampliar a cozinha, ou seja lá qual for a alteração. Vai acabar que no final das contas a casa não vai fazer muito sentido, vai acabar acontecendo uns puxadinhos ali e não vai ficar legal. A carteira de investimentos funciona da mesma forma. Normalmente os investidores iniciantes, eles começam a comprar ações e fundos imobiliários sem ter nenhum planejamento e acabam com essa carteira toda remendada no final. Então quando você tiver uma consciência melhor sobre investimentos, você vai querer fazer o quê? Você vai querer ajustar essa sua carteira remendada. O grande problema é que depois de algum tempo, provavelmente a sua rentabilidade já vai estar bastante alta. E no momento que você for fazer esse ajuste, você vai ter que vender algumas ações e provavelmente vender com lucro. E é aí que está o grande ponto. Você vai acabar vendendo com lucro e pagando um caminhão de imposto em cima disso. Então essa sua falta de planejamento pode te custar muito dinheiro no futuro. O jeito certo de começar a investir é entendendo suas necessidades, seus objetivos e seu perfil de risco. E depois colocar no papel tudo isso e avaliar quais são os ativos que vão te levar em direção a esse objetivo. Para lá no futuro você evitar ao máximo fazer mudanças muito bruscas, evitando assim pagar um caminhão em imposto. Por isso é importante você ter em mente a carteira que você quer ter no futuro e não a carteira que você quer ter hoje. Porque hoje, legal, você pode ser um cara jovem que está buscando maiores rentabilidades. Só que você não tem que se restringir só a empresas de crescimento porque você está buscando altas rentabilidades. Você pode começar a colocar uma parte dos seus investimentos também em algumas empresas que sejam mais de dividendos, algumas empresas mais de valor, que lá na frente, quando você provavelmente vai estar precisando de dividendos, porque o seu perfil de risco vai ter mudado, sua idade, etc., seus objetivos terão mudado, você vai ter um mínimo de mudança entre a sua carteira. Então, o ideal é você começar a sua carteira já focando na carteira que você quer ter no futuro e balancear entre crescimento e valor, né, empresas de dividendos. Já a carteira de um pai de família, por exemplo, que está buscando proteção e renda, vão ter ativos diferentes da carteira desse jovem. Só que nada impede também dele ter uma parcela menor da carteira dele alocada em ações de crescimento, que ele está buscando uma rentabilidade maior. Essa é a grande mágica de você construir a sua própria carteira. Você consegue ajustar o nível de risco, o nível de rentabilidade que você está buscando, de acordo com o seu perfil e de acordo com os seus objetivos. Eu não gosto muito daquela ideia de dividir os perfis de risco em três, né? Que é aquele conservador, o moderado e o arrojado. Eu acho que a questão é um pouco mais complexa do que isso, né? Não existe o preto no branco, ou é um ou é outro. Eu acho que essa questão de perfil de risco é uma estratificação, né? Então pode ser um cara que ele esteja no meio do caminho entre o moderado e o arrojado. Então ele vai estar ali no meio do caminho. Então não necessariamente você tem que dividir ele dessa maneira. A questão do perfil de risco, ele envolve muitas variáveis. E não dá pra você simplesmente pegar uma pessoa que é um objeto assim complexo e querer colocar eles em caixinhas, entendeu? Às vezes a pessoa, ela busca uma coisa diferente do que a outra, às vezes ela tem família, ela não tem, ela tem filha, ela não tem, ela mora de aluguel, ela mora em casa própria, tem diversos fatores que vão fazer a pessoa ter um perfil de risco diferente e ela vai estar diferente nessa estratificação. Então dividir só em três caixinhas eu acho muito errado. Então por isso que você tem que ter a sua carteira e você montar ela de acordo exatamente com o que você está buscando. Esse cara mais conservador, que pode estar buscando renda, normalmente ele vai fazer o quê? Ele vai procurar colocar a carteira dele mais em fundo imobiliário, mais em ações boas pagadoras de dividendos, etc. Mas nada impede também desse cara que é conservador e que está buscando renda, ele alocar um pouquinho da carteira dele em ações de crescimento, buscando uma rentabilidade maior. E a grande questão aqui é que ele vai colocar quanto da carteira dele em crescimento para buscar essa rentabilidade? 5%? 7%? 10%? 12%? 15%? 20%? Isso é uma estratificação que ele mesmo vai ter que decidir, entendeu? De acordo com como que é a vida dele, né? Do perfil dele como um todo, os objetivos dele. Então não tem como a gente separar
os tipos de investidor, né? Ah, não, esse aqui é conservador, ele só vai comprar fundo imobiliário. Ah, não, esse aqui é agressivo, ele só vai comprar ações de crescimento. Não tem essa, entendeu? Tem toda uma estratificação que o próprio investidor ele vai ter que tomar consciência, ele vai ter que aprender como ele é para ele conseguir adicionar o nível de risco que ele gostaria na carteira. Enfim, antes de começar a investir na bolsa de valores, o investidor ele tem que entender quais são os seus objetivos, quais são as suas necessidades e qual é o seu perfil de risco. E aí então criar um plano, um projeto de carteira e assim ir perseguindo essa carteira com o tempo. Esse planejamento vai evitar que você chegue lá no futuro com a sua carteira cheia de remendos. E como provavelmente você já vai ter uma grande rentabilidade nessa sua carteira, para você ajustar esses remendos, você vai acabar pagando muito e muito dinheiro com imposto. Então já te adianto, comece criando o seu plano, a sua estratégia antes de começar a investir propriamente dito. Então se você quiser entender melhor como criar esse seu projeto de carteira, eu vou deixar aqui no recomendado um vídeo que eu explico passo a passo, na prática, como você cria essa sua carteira objetivo para poder aí sim começar a investir e perseguir essa carteira objetivo na realidade. Beleza, pessoal? Pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.